Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. Hoje é quarta-feira e no vídeo da semana passada eu anunciei a vocês uma pausa na série que a gente vinha desenvolvendo, né, a série Super Ação Artística, por acreditar que seria uma forma de respeitar as pessoas que morreram em função da pandemia de Covid-19. E disse também no vídeo que eu estava preparando uma nova rodada de entrevistas para uma nova série de vídeos nos moldes da que a gente fez no ano passado. Como eu pretendia iniciar essa nova rodada de entrevistas assim que terminasse a série Superação Artística, e também como eu estou antecipando o fim dessa série Superação Artística com essa pausa que eu pretendo dar, nós teríamos um buraco aí na programação de quarta-feira do nosso canal. E para evitar que isso aconteça então, eu vou fazer, até que eu tenha condições de começar a nova série de entrevistas, né? E eu falo condições porque eu dependo da agenda das pessoas, enfim, das pessoas aceitarem, a gente poder gravar essa entrevista, essas coisas todas, né? Então, até que eu tenha condições de começar a nova série de entrevistas, para que a gente não fique sem vídeos, né, na quarta-feira, como eu disse na semana passada que não queria ficar sem vídeos, eu vou fazer vídeos específicos, né, sem nenhuma ligação entre eles. Quer dizer, não vou nem poder batizar uma série nova, porque não pretendo fazer nenhuma série de vídeos até lá. A próxima série vai ser a série de entrevistas, mas até lá eu vou fazer 2, 3, 4, não sei exatamente quantos vídeos que vão ter temas muito específicos e que acabam ali, tá? Mas só para não ficar sem nome e para brincar um pouquinho com a sonoridade das palavras, eu resolvi chamar esta nova série, entre aspas, de aliteração aleatória. Porque é isso, né? Serão vídeos aleatórios que não são sequenciais, nem tem nenhuma ligação entre eles, como costumam ser as nossas séries, tá bom? E eu vou iniciar então essa aliteração aleatória falando de um tema que para mim é muito importante e que ele é pouco falado em espaços mais amplos de discussão, né? Ele é um debate que ele é feito dentro de um círculo muito específico de debates, que é em relação que é o círculo das pessoas que militam na cultura, enfim, que gestores da área da cultura. Mas eu acho que é importante falar num espaço mais amplo como esse, que é um canal do YouTube, porque eu acho que as pessoas precisam conhecer e refletir um pouco mais sobre isso. Eu estou falando do Sistema Nacional de Cultura. Eu não sei se cada uma de vocês e cada um de vocês sabe que no Brasil existe um Sistema Nacional de Cultura. Existe também bem entre aspas, né? Porque já fazem alguns anos que ele está parado, né? Vamos dizer assim que ele está em estado de suspensão. Apesar de ainda existir na lei, ele simplesmente não acontece, né? Mas nós vamos falar sobre tudo isso com calma. Primeiro, o que é o Sistema Nacional de Cultura? E aonde ele existe, enfim. Bom, o Sistema Nacional de Cultura, ele foi previsto, ele está previsto na Constituição de 1988. Tá? Então, lá na Constituição já existe a previsão do Sistema Nacional de Cultura. Porém, ele só começou a efetivamente existir enquanto política cultural no governo federal a partir de 2005, né? Através de emendas constitucionais, de decretos, enfim, de projetos de lei. Ele começa a ser implantado, então, efetivamente, no governo Lula, né, com essa série de regulamentações que eram exigidas pela própria Constituição. E o que é o Sistema Nacional de Cultura? Ele é um sistema que funciona de maneira muito semelhante ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. Existe uma estrutura institucional no governo federal, responsável pelo desenvolvimento de diretrizes
de implantação de políticas públicas na área da cultura. E essa estrutura institucional do governo federal, ela tem 3 instâncias que compõem o Sistema Nacional de Cultura, que é um Plano Nacional de Cultura, o PNC, um Fundo Nacional de Cultura e um Conselho Nacional de Política Cultural, CNPC. Essas instâncias existem. E aí, essas instâncias, então, elas vão articular e elaborar diretrizes de implementação de políticas públicas na área da cultura no país como um todo. E aí, os estados e municípios, eles aderem ao Sistema Nacional de Cultura. Ou seja, eles assinam convênios de adesão com o governo federal, tanto estados como municípios, para que o governo federal possa repassar recursos para esses estados e esses municípios implementarem políticas públicas na área da cultura. E o que é interessante a gente perceber? Quando um município, e eu falo de um município que aderiu ao Sistema Nacional de Cultura, que é Guarulhos, né? Então, quando um município ou um estado assina o contrato de adesão, né, o convênio de adesão ao Sistema Nacional de Cultura, ele tem que também organizar essas 3 instâncias que existem no nível federal. Então ela precisa ter um plano municipal, ela precisa ter um sistema municipal de cultura. Então é o Sistema Municipal de Cultura que vai aderir ao sistema estadual e ao Sistema Nacional de Cultura. E esse Sistema Municipal de Cultura é composto também pelas mesmas 3 instâncias do nível nacional. Então tem que existir um Plano Municipal de Cultura, tem que existir um Fundo Municipal de Cultura e tem que existir um Conselho Municipal de Política Cultural. E aí, quais são as vantagens do Sistema Nacional de Cultura, do Sistema Estadual e do Sistema Municipal? Primeiro, essa coisa de nós termos diretrizes de implementação de políticas culturais em nível nacional que terão que ser replicadas em nível estadual e em nível municipal, impedindo com isso que gestores locais façam uso de verbas da cultura ou que não usem, né, ou não implementem políticas públicas ou implementem o que eles acharem importante. Só que, ao mesmo tempo, o sistema propicia e possibilita adaptações locais a essas diretrizes. Então é muito interessante porque, ao mesmo tempo que existem diretrizes nacionais, essas diretrizes são facilmente adaptáveis às realidades dos municípios e dos estados, garantindo, então, implementação de diretrizes que estão para além da vontade dos gestores locais e, ao mesmo tempo, permite, então, a adaptação dessas diretrizes às realidades locais. É meio paradoxal, né? Mas isso é uma das coisas importantes do Sistema Nacional de Cultura. Além disso, permite a transferência, né, a alocação de recursos federais aos estados e aos municípios para a implementação de políticas públicas da cultura. Então, o Sistema Nacional transfere para os estados e municípios verbas e recursos que têm que ser especificamente empregados em políticas públicas da área de cultura. Então você cria uma garantia de uso de recursos federais na área da cultura pelos gestores locais, né, municipais e estaduais, porque antes da existência do Sistema Nacional de Cultura, o governo federal transferia recursos e esses recursos poderiam ser usados por o que bem entendesse. Hoje não, hoje existe a garantia de uso de recursos nas políticas públicas da cultura. E um terceiro aspecto que para mim é muito importante, talvez o mais importante para mim, é a necessidade de participação da sociedade civil na definição das políticas públicas, porque tanto o Conselho Nacional de Política Cultural, como os conselhos estaduais, como os conselhos municipais, eles
têm que, por lei, eles têm que ter a participação da sociedade civil, né? Então eu, por exemplo, já participei tanto do Conselho Municipal de Política Cultural como do Conselho do Fundo Municipal de Cultura daqui da cidade de Guarulhos, por exemplo, pela sociedade civil. E é muito importante porque é uma instância de participação direta da sociedade civil. Então, o Sistema Nacional de Cultura acaba sendo um sistema que aponta a possibilidade de nós encararmos a cultura como um bem público. Veja, o sistema não é perfeito, o sistema tem uma série de falhas, ele ainda é muito vulnerável a algumas vontades políticas de gestores locais, né? A gente aqui em Guarulhos sempre enfrentou uma briga muito grande com os gestores locais. Briga no sentido de luta política, não de briga de xingar nem nada disso, mas briga no sentido de luta política com os gestores locais, no âmbito do Conselho Municipal de Política Cultural, por exemplo, né, no âmbito do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Cultura, para garantir muita coisa em relação às políticas públicas na área de cultura, né? O próprio Plano Municipal de Cultura de Guarulhos, por exemplo, foi resultado de uma briga muito grande dos conselheiros da sociedade civil no âmbito do Conselho Municipal de Política Cultural, por exemplo. Então a gente sabe que tem uma série de problemas ainda. Mas o Sistema Nacional de Cultura, assim como o Sistema Único de Saúde, por isso que eu falei que eles são semelhantes, apesar dos problemas, eles apontam uma estrutura muito sólida e muito importante para encarar, por exemplo, a saúde, no caso do SUS, como um serviço essencial e uma obrigação essencial do Estado, e a cultura do mesmo jeito, né? Então, considerar a cultura, a arte como um bem público, o Sistema Nacional de Cultura contribui muito para isso. Então eu penso que ao invés de a gente ser contra, apesar de todas essas políticas que existem, a gente teria que fortalecer o Sistema Nacional de Cultura, assim como a gente tem que fortalecer o SUS, e corrigir as distorções que existem em níveis locais e até mesmo em nível federal. Porque se a gente for ver a situação atual do Sistema Nacional de Cultura em nível federal, ele está parado, né? A gente não ouve mais, não lê mais nenhuma notícia, não ouve mais falar de nenhuma ação do governo federal na área da cultura que possa aprimorar o Sistema Nacional de Cultura, se quer aprimorar, né? Na verdade, a gente está vendo um ataque sistemático do atual governo federal a todas as questões relacionadas à cultura, né? O exemplo prático de como funciona bem a questão do Sistema Nacional de Cultura foi a questão da Lei Aldir Blanc, que não tem, claro, não é uma coisa ligada diretamente ao Sistema Nacional de Cultura, mas foi um exemplo bem claro de como é possível você pegar, por exemplo, recursos federais e transferir para estados e municípios e através de diretrizes que já estão traçadas, esses recursos chegarem aos produtores culturais, aos artistas, para que ações culturais possam ser colocadas em prática. Bom, é isso. Eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês acha desse assunto. Nós poderíamos aqui ficar horas debatendo o Sistema Nacional de Cultura. Eu quis só fazer um apanhado muito geral para que a gente possa introduzir esse debate e começar a refletir seriamente sobre esse sistema que é tão importante, por exemplo, como é o Sistema Único de Saúde, como é um sistema nacional de educação, enfim, como essa coisa de você ter sistemas permitem um funcionamento mais horizontal, mais amplo, pelo menos em tese, né? E o quanto a gente deve lutar para isso se fortalecer cada vez mais. Bom, eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês pensa. Coloquem aí nos comentários, vamos fazer esse debate. Mais uma vez eu peço para vocês visitarem nosso blog, curtirem nosso vídeo, comentarem, compartilharem, se inscreverem no canal e convidar as pessoas a se inscreverem no canal também, né? Convidem pessoas que vocês conhecem, se vocês gostam do canal, indiquem o canal aí para pessoas que vocês conhecem, para a gente fortalecer e ampliar mais o nosso público, que a gente está precisando bastante dessa ajuda, tá bom? Valeu, gente. Até a semana que vem com um vídeo que eu não sei o que vai ser, porque vai ser meio aleatório mesmo, tá bom? Valeu. Até a semana que vem. Tchau, tchau.